Olá, bom dia, tudo bem com você? Bem-vindo, bem-vinda, aqui é o nosso Projeto 626, nosso encontro matinal às 6h26 da manhã, não é? Bem-vindo, bem-vinda, é sempre uma honra imensa estarmos aqui juntos para conversarmos, para trocarmos ideias, para batermos esse papo bem legal. Bom dia, Jussara, tudo bem? Bom dia, Elisete, tudo bem? É, este bate-papo, né, essa troca de energias que é tão importante, tão gostosa, né, nos energizarmos. Bom dia, Neto, tudo bem também? Neto é um mineiro, né? Ele adora comer pão de queijo. Aí eu imagino lá em Minas Gerais, aquela comida típica mineira, né? Bom, bom demais, aquele torresminho, aquela leitoinha, pururuca, o pão de queijo, né? Minas Gerais é a terra do leite, né? Dos grandes pastos. Então, Jussara, bom dia, Elisete, bom dia, Neto, bom dia, Dionel, muito bom dia, né? Nós vamos aqui, né, do norte ao sul do país, Dionel, lá no sul, né? Bem, nós vamos iniciar, Elisete, bom dia, nós vamos iniciar nosso bate-papo. Eu quero fazer uma pergunta para você interessante. Às vezes nós nos deparamos com situações... Mineiro, uai. Uai, né? Interessante as regiões do Brasil, né? Gaúcho é bah, né? Mineiro, uai, né? Interessante, muito interessante. Ontem eu escutei Neto, uma piada não, uma brincadeira atendi um mineiro ontem, uma pessoa de Minas Gerais. Belo Horizonte contou a seguinte piada: por que mineiro se faz de bobo? É para, não sei o que lá, do coveiro, né? Eu achei muito engraçado isso, né? Mineirinha tranquilo e tal, né? Gaúcha, tchê, ba, tchê, é verdade, Jussara, tchê, ba, muito bacana isso, né? É a grandeza do Brasil, né? Um país de dimensões continentais, né? São vários países europeus dentro do próprio Brasil, né? É muito bacana isso, muito legal essa regionalização, esses recortes interessantes que temos no Brasil, né? Renata, muito bom dia também para você, tá bom? Bem, ao longo de nossas vidas vamos nos deparando com situações constrangedoras, com situações difíceis, com situações que não são fáceis de lidar em função da comunicação, em função da maneira com a qual nos posicionamos diante daquela situação. Às vezes nós magoamos as pessoas porque acabamos por priorizar coisas, né? Quando colocamos as coisas à frente das pessoas, nós passamos a ter um pensamento mais racional e menos humanizado, menos sensível em relação à necessidade do outro, e acabamos por ser meio que materialistas, meio que mecanicistas, e acabamos por criar atritos, por afastar pessoas queridas de nós, criando lacunas, criando abismos, criando situações constrangedoras, não é? Adriano também, muito, muito bom dia, Adriana. Bom, o que é que nós estamos priorizando no dia a dia? Não é? É bom que façamos esse exercício, essa reflexão, para entendermos se não estamos equivocados em relação ao outro, em relação a esta pessoa que nos acompanha. E quando eu falo pessoa na relação, eu falo aqui, meu querido, minha querida, na relação, seja ela de amizade, seja no trabalho, seja numa relação amorosa. Mas vamos atermos-nos hoje, né, na relação amorosa. Porque, afinal de contas, a relação amorosa é a que mais pega, é um motivo sempre aqui na clínica, não é? Sempre aqui na análise pessoal, falar da relação, não é? Esta relação que vai se desgastando, que vai se esfriando ao longo do tempo, a outra ficando cada vez mais distante, cada vez menos interessada em mim, cada vez mais avoada, enfim, cada vez mais fria, digamos assim. A relação ela vai se esfriando, não é? Então, quando eu dou atenção às coisas ao meu redor e não às pessoas ao meu redor, isso tende a acontecer. Exemplos práticos, não é? O meu parceiro ou minha parceira na cozinha quebrou um prato, ou quebrou um copo, uma taça, alguma coisa,
E eu fico preocupado em apontar o dedo, em falar daquele copo, em falar daquela taça, em falar daquela travessa. Olha só, porque a travessa custou R$ 50 e agora não sei o quê, porque você é desatencioso e sempre faz isso, sempre faz aquilo. Eu estou priorizando coisas ao invés das pessoas. Aqui, sabe aquela riscadinha no carro, vai dar um ré, raspa no portão, é, enfim, parou no lugar errado, ou estacionou, pegou o pneu na guia, alguma coisa assim, e eu começo a valorizar demais o material, a coisa, as coisas ao redor e não o outro. Por exemplo, se quebrou o copo, não é? Você está bem, você está tranquilo, dormiu bem, enfim, o carro, tudo bem, aconteceu uma coisa com você e tal. Quando nós passamos a valorizar coisas, há uma tendência natural de as pessoas se afastarem, porque eu estou me posicionando de uma maneira fria em relação a esse outro. Eu não me preocupo em entender este outro. E vai acabar acontecendo um esfriamento nas relações, um esfriamento nesta relação, não é? E às vezes este acusar, este colocar o dedo, você raspou o pneu na guia, porque onde já se viu, quem que riscou o carro, esse quebra-quebra aqui dentro de casa, todo dia um copo, todo dia uma travessa, todo dia é um prato, enfim, desatencioso, precisa prestar mais atenção, que pouco caso e tal. Enfim, só me dá prejuízo. Esse tipo de relacionamento vai provocar um esfriamento e um consequente afastamento, não é? E relações, quando se esfriam, elas tendem a se perpetuar, tende a se... É difícil. Uma relação começa quente, ela vai se tornando morna, não é? E depois ela tende a esfriar. Quando acontece este processo do esfriamento, em alguns casos até o congelamento, né? Máximo, esfriamento máximo, a reversão é um processo lento. É um processo lento porque todas aquelas questões vêm à mente, não é? Quando tentamos uma reconciliação, quando tentamos, nós que damos uma atenção, um atendimento a casais, não é? Nós percebemos isso, há um esfriamento, depois há um tom acusatório. Aquela pessoa que é repreendida porque quebrou um copo, um prato, por exemplo, repreendida duramente pelo parceiro ou pela parceira, que estou dando exemplos aqui só para repetir, para entendermos, né, a ideia da live de hoje. Quem que vai intencionalmente encostar um pneu na guia do carro, por exemplo, vai riscar aquela roda, enfim e tal. Mas esse tom acusatório, esta acusação fica na cabeça da vítima. E depois, mais adiante, isso será vomitado, não é? Se a pessoa não argumentou, não conversou no seu tempo, ora, por exemplo, eu estou com a mão aqui com o detergente, escorregou e o copo caiu. Que merda, um copo, só por causa de um copo vai brigar comigo? Vamos estragar uma relação por causa de um copo e um prato quebrado, não é? Por causa de uma porcaria de um pneu riscado na guia, não é? De uma roda riscada na guia. Isso é muito fácil de se repor. Então, as coisas sempre podem esperar, as pessoas não. Então, esse imediatismo deve estar voltado para a pessoa, para o meu parceiro, para a minha parceira, para o meu filho, para a minha filha, para o meu pai, para a minha mãe, para as pessoas ao meu redor. Isso é mais importante, porque será com estas pessoas que eu haverei de repor aquilo que eu estou reclamando que perdi, não é? Há uma premissa muito interessante que precisamos falar no mundo corporativo, e muita gente não percebe isso quando falamos da diferença de um líder, da diferença de um chefe, quando falamos de uma administração mais liberal e menos impositiva, menos ditatorial, não é? Nós falamos a respeito, deixamos para refletir a seguinte frase: quando nós estamos dispostos a promover um crescimento empresarial, por exemplo, eu falo empresarial, mas isso se aplica na amizade, se aplica em casa também. Quando nós somos propostos a isso, nós temos que assumir um papel de, primeiro, que meio que horizontalizar este organograma, colocando todos no mesmo nível, no mesmo patamar, sem aquela chefia rígida, né? Aquele organograma triangular conhecido e tal. Aqui é o topo, é o dono, depois os diretores, depois os gerentes, depois o nível tático, depois o nível operacional, e um deve se reportar ao outro, sem que a base se reporte.
não existe isso, é mais como uma horizontalização, porque a proposta de um casal, por exemplo, é construir a vida juntos, não é? Então eu não devo de conseguir as coisas através do outro, mas com o outro. Então sempre tem que pensar que a minha vida está sendo construída com o outro, ou destruída também com este outro. Às vezes este outro me agride ou se omite diante de uma situação em que eu deveria discutir, em que eu deveria posicionar-me, não é? O exemplo do copo. Ora, estou com a mão com detergente, o copo escorregou. Bela porcaria um copo, não é? Vamos até para mostrar o que vale um copo em relação a mim, a minha dignidade, as ofensas que você faz para mim. Estou priorizando coisas ou priorizando as pessoas? Estou priorizando esses objetos ao meu redor, esses bens materiais, digamos assim, ou estou prestando atenção na carência, na necessidade, no sentimento deste outro que comigo está, para que juntos possamos construir algo? É claro que nós temos ambições, é claro que queremos bens materiais, queremos nossas casas, nossos carros, isso é natural, é evidente que sim. Mas o que é que eu estou priorizando? Se eu priorizar a coisa e não a pessoa, esta coisa ficará cada vez mais distante. Ou exigirá de mim uma dedicação, uma atenção muito maior do que se eu priorizar a pessoa ao meu redor. Então as pessoas devem ser a prioridade ao nosso redor. Temos que dar essa atenção antes que esta relação saia do fervendo, morno, né? Fervendo, quente, morno, frio e congelado. Que quando chega nesta base do congelamento, é muito difícil voltar lá no fervendo. Pode ficar ali no morno, mais ou menos, mas aquela marca ficará. A relação pode até continuar. Sabe quando um sócio rouba o outro? Quando um sócio trai o outro sócio, a empresa até que toca, até que vai, mas a relação entre os dois, o nível de confiança entre os dois, nunca mais será o mesmo. Fica abalada aquela sociedade, fica abalada aquela relação e dificultando o bem-estar, dificultando a liberdade, dificultando a alegria, porque vai ficar sempre aquela história, né? O olho do peixe e o olho do gato. Há uma preocupação que criou-se, abriu-se esta ferida nesta relação. Então nós temos que prestar muita atenção nisso. E o segredo, meu querido, minha querida, sempre é e será a comunicação. Nós, lamentavelmente, percebemos que há uma falha gigantesca, brutal na comunicação. As pessoas não estão mais se comunicando adequadamente, não estão mais se comunicando proficuamente. Nós estamos colocando à frente o nosso interesse pessoal, particular, estamos falando da nossa necessidade, do nosso desejo, bloqueando, impedindo, interrompendo o outro, criando uma lacuna, ou digamos assim, criando uma parede nesta relação, o que dificulta. Vou elencar aqui algumas questões importantes para percebermos os malefícios numa relação quando eu priorizo coisas e não as pessoas ao meu redor. Ora, meu marido, minha esposa devem ser a prioridade, porque é com ele e com ela que vamos educar os filhos, é com ele e com ela que haveremos de construir alguma coisa, é com ele e com ela, enfim, que haveremos de enfrentar as dificuldades. Casamento, vida a dois, não é um mar de rosas, né? Não é uma dança de valsa o tempo todo. Nós sabemos disso, assim como nossa relação laboral não é este sonho, este Alice nos Países das Maravilhas o tempo todo. Claro que haveremos de ter dificuldades, muitas coisas vão surgir, muitas situações vão aparecer, e eu preciso estabelecer então uma relação, uma comunicação saudável com esta pessoa ao meu lado, não é? Repito, seja ela, se eu vivo com a família, sou solteiro, meus irmãos, meus pais, assim por diante, ou se eu sou casado, minha esposa, meu marido, e assim por diante. Eu tenho que construir esta relação saudável através de uma comunicação não ruidosa, através de uma comunicação clara, onde os meus sentimentos devem ser conhecidos pelo outro e, por consequência, as minhas necessidades. Só que a recíproca é verdadeira.
Eu tenho que estar predisposto a conhecer, a entender, a compreender, a assimilar, a introjetar o sentimento deste meu parceiro, dessa minha parceira, para que eu possa então, de alguma forma, com um movimento empático, uma comunicação empática, atender a necessidade do outro também, não é? Elza, muito bom dia para você, minha querida. Então, nós temos que nos valermos eu não vou me aprofundar aqui no tema inteligência emocional, né? Mas um equilíbrio emocional, um controle desta emoção para perceber as coisas ao redor, uma percepção meio do olo, meio do todo, não é? Uma percepção holística das coisas ao meu redor, como as coisas funcionam, um pouco de desconfiômetro, digamos assim, não é? O mundo não gira ao meu redor. Por exemplo, estou nesta relação dentro de casa, retomando o exemplo do copo, ou do prato, da travessa, enfim, do pneu, não importa. Aquilo não pertence a mim exclusivamente, não é? Então, se eu estou casado, tenho uma casa com a minha parceira, com o meu parceiro, enfim, as coisas, os objetos, tudo que ali está pertence a ambos. Há esta comunhão, há esta aceitação, há este acordo, este pacto comum, digamos assim, onde as coisas pertencem ao outro. Então, por que me irritarei se o outro comete um equívoco qualquer? Se não for intencional, evidentemente, de pegar aquilo, atirar no chão, quebrar, enfim, propositadamente, eu tenho que entender esta situação sem acusar. Então, perceber o olo, eu estou envolvido. Isso vai me afetar diretamente, a minha agressão ao outro, esta minha ação de provocação, de agressão verbal, vai provocar no outro uma reação, evidentemente. E esta reação, se eu for agressivo, violento, como é que eu espero que o outro venha, me abrace e me beije? A reação dele vai ser parecida, porque ele vai se energizar, aquilo vai entrar nele, aquela minha energia negativa, e ele vai ter uma reação, e esta reação vai me atingir de volta, eu vou querer contra-reagir, e estabelece-se então um campo de guerra. E o que é que nós ganhamos com esse campo de guerra? Você percebe que um simples copo quebrado, uma roupa que não foi passada, por exemplo, um erro no tempero da comida, dando um exemplo assim, um pneu raspado na guia, pode cessar, pode interromper uma relação de uma vida. Percebe quando nós começamos a pensar em coisas e não nas pessoas ao nosso redor? Parece pequeno, mas isso é brutal, isso é gigante. Vou dar um exemplo. Alguns exemplos, não é? Talvez até você se identifique aí em casa, não é? E se identificar é bom falar assim, ó, mamma mia, caspita, eu estou fazendo isso. Por exemplo, se você se percebe irritado com o marido ou com a esposa, com o noivo, com a noiva, ou com o filho, com o pai, e começa a implicar com coisas pequenas. Ah, você, quando lava o prato, custa enxugar e guardar? Quando você toma água, nem o copo lava. Olha só, você não tirou direito o pó aqui, passa o dedo assim, ó, tá cheio de pó, você não tirou o pó. Ah, porque você sequer tirou o prato da mesa. Porque você foi tomar banho e deixou a roupa suja toda jogada no banheiro, não colocou no cestinho lá de roupa suja. Ah, porque você não pendurou adequadamente a toalha lá, depois tomou banho. Quando você começa a invocar com essas coisas, perceba que há algo maior na relação, não é? Então a relação não está lá no ferver, não é? Já caiu do ferver para o quente, para o morno, pode estar se esfriando. Porque há algo entalado que eu não estou falando, que eu estou reprimindo e acabo por falar nessas coisas pequenas do dia a dia. Ah, você nem arruma a cama, porque você não sei o quê, começa a vomitar coisas procurando esses defeitos porque a causa maior não está sendo falada, discutida, não está sendo trazida na pauta dessa discussão, que precisamos conversar. Você está passando por alguma dificuldade? O que é que você está pensando? O que é que você está sentindo? Vamos resolver esta questão. De que maneira eu posso te ajudar? Quer desabafar? Quer falar alguma coisa? Não é? Eu preciso escutar mais. Nós falamos aqui em escutas esses dias, não é? Sempre estamos falando em oferecer um ombro, oferecer um colo às pessoas. Portanto, é importante aprender
a escutar este outro, a dar valor a coisas. Pense bem, este copo, se escapar da minha mão agora e cair, e quebrar o copo, ora, eu vou no mercado e compro outro. Resolve-se facilmente. Não há emoção, há praticidade, há razão. Eu compro outro copo, de repente compro até o mais bonito, que esse que eu estou cansado, que está comigo há anos e tal. Derrubei meu relógio no chão, quebrou. Eu vou lá no relojoeiro, mando trocar o vidro, compro outro. É mais simples. Coisas são substituíveis. Pessoas, eu posso até colocar outra no meu lugar, mas será sempre o outro. Nunca eu haverei de estabelecer uma relação exatamente igual a outra. Ah, mas eu estava cansado, mas eu estava e tal. Jamais o outro sairá de nossas mentes. Jamais esquecemos papai e mamãe. Jamais esquecemos quem tem um segundo, terceiro casamento. Jamais esquece, principalmente se tiverem filhos. Então é por isso que temos que aprender a nos controlarmos diante do outro, identificar esta raiva que eu tenho, se a minha raiva momentânea, se aquela brabeza momentânea é porque quebrou um copo ou porque tem algo dentro de mim que eu não falei ainda. Identificar, me controlar e sabidamente colocar isso para fora. Numa conversa, num diálogo, numa DR, digamos assim, se for o caso, vamos discutir nossa relação? Vamos discutir nossa relação. Discutir relação não significa brigar, não significa esmurrar, dar soco, pontapé no outro. Não, é conversar, é o diálogo, né? Então, controle, segurança, sem querer baixar a autoestima do outro, né? E para isso eu tenho que buscar meu autoconhecimento, meu autocontrole, o controle emocional, este equilíbrio emocional numa relação, se eu quero que ela seja duradoura. E se eu não quero que ela seja duradoura, se eu quero interromper, se eu quero cessar, se eu quero pôr um fim nesta relação, eu não tenho que ser agressivo, simplesmente conversar, dialogar com civilidade, com inteligência e com respeito a este outro, não é? Então, para isso, nós temos que aprender, diante de uma situação dessa, meu querido e minha querida, nós temos que aprender aquela famosa frase de contar até 10, não é? Quando falando de contar até 10, algumas pessoas falam assim, ei professor, eu aprendi a contar até 10, realmente minha vida mudou, eu evitei uma briga, evitei uma situação embaraçosa. Quando eu estou diante de uma situação, de um momento, enfim, em que eu percebo que vou explodir, é aquele velho exercício. Respirar, 1, 2, 3, não precisa nem chegar no 10. Olha como o tempo, sabe uma situação que acontece em que eu vou me explodir, parece que não tem solução, né? Eu vou gritar, vou xingar, vou agredir esse outro, pular no pescoço esse outro, para dar uma respiração, uma respirada profunda e procura contar. Eu vou simular para você aqui, 1, 2, 3, 4. É muito tempo dessa. Então a gente conta, a gente fala assim, conte até 10. Quando chegar o 3, 4, você já mudou de opinião. Faça esse exercício, meu querido e minha querida. Você vê que funciona. Porque este impulso de gritar, de agredir, nem sempre é em relação àquilo que acabou de acontecer, mas a algo anterior que eu não falei, algo anterior que eu não resolvi, algo anterior que o outro falou e que eu fiquei aqui na garganta. Então, tipo assim, é só esperando surgir uma oportunidade para botar para fora aquilo. E eu agrido o outro. Eu agrido o outro porque estou priorizando a coisa, e não a pessoa, e não a relação. Então, por isso que é importante ter equilíbrio emocional, controle mental, para entender que coisas são coisas, pessoas são pessoas absolutamente distintas. Completamente distintas. E temos que ter em relação às coisas uma inteligência mais racional. Em relação às pessoas, uma inteligência, uma relação mais emocional. As coisas racional. Quebrou o copo, ora, compra-se outro. E pronto. Não há sequela. Relógio quebrou, manda arrumar. Pronto. Eu despejei uma sopa na minha camiseta. Lava. Pronto. Sapato furou, compra outro. Pronto.
Acabou a gasolina, abastece o carro. Pronto. Então, em relação às coisas, é um pensamento mais racional, mais frio. Não há emoção num copo. Ah, Narciso, mas eu ganhei esse copo da minha mãe e você quebrou. Ok, perdoe. Perdoe, mas é só um copo. Então, esta relação com o outro, se nós não prestarmos atenção no outro como um ser humano, com sentimentos, com aspirações, com ideias, com projetos, com desejos, e priorizar as coisas ao redor para atingir este outro, a relação inevitavelmente vai sair do ferver, esquentar, mornar, esfriar e congelar. E quando chegou no congelar, é muito difícil voltar sequer a ficar quente. Pode ficar morno, sempre meio morno, porque todas as relações começam já no morno. O que é uma relação? Eu conheço alguém, olhei, não me interessei, está congelado, não houve um interesse, né? Olhei para alguém, alguém me dá uma cantada, alguma coisa, eu olho, desprezo, não quero, enfim, um abraço, não quero, está frio, não quero. Mas quando uma pessoa me atrai, quando o início de uma relação, aquele tesão, aquele calor, aquele interesse, aquela paixão, nossa, que cara bacana, que menina bacana, que mulher encantadora e tal, já começa quente. Percebe então que o nível mínimo da relação seria morno, mínimo, aceitável, que se esfriou ou se congelou, é muito difícil. E quando vamos fazer um trabalho de terapia de casal, esse processo, né, de análise pessoal, buscando a investigação, buscando a causa, nós vamos perceber que o problema está sempre, invariavelmente, na falha comunicacional. Uma comunicação cheia de ruídos, uma comunicação cheia de eu, e não o nós. Uma vida dois, se os verbos não forem conjugados na primeira pessoa do plural, nós fomos, nós evitamos, nós conseguimos, nós erramos, nós nos equivocamos, né? Nós vencemos. Se prevalecer uma questão superegóica, narcisista, por exemplo, eu, se o eu estiver à frente, na verdade o nós não vai funcionar. Tá bom, meu querido, minha querida? Um grande beijo para você e que aprendamos então a valorizar as pessoas e não apenas as coisas. Lembre-se, é através de pessoas que nós conseguimos as coisas em nossas vidas, não através das coisas que conseguimos pessoas. Se for através deste relógio chique que eu vou atrair alguém, se for através do meu carrão que eu vou atrair alguém, se for por causa do meu dinheiro que eu vou atrair alguém, este alguém não está interessado na pessoa, mas na coisa. Percebe? Grande beijo para você, ótimo dia, Deus te abençoe, tchau, tchau.